Uma carta chegou na redação do jornal. Papel amassado, letra tremida de criança, endereço do interior de São Paulo. O conteúdo? Um pedido desesperado que ninguém quis ler. César Tralli segurou aquele papel nas mãos e sentiu um aperto no peito que mudaria tudo. O que estava escrito ali era tão devastador que o jornalista mais respeitado do país abandonou os estúdios da Globo, pegou um carro e dirigiu horas até uma cidade onde ninguém o conhecia. E quando ele bateu na porta daquela casa simples, o que viu do outro lado fez suas pernas tremerem. Antes de continuar essa história que vai arrancar lágrimas dos seus olhos, deixe seu like neste vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. E comenta aqui embaixo, de qual cidade você está assistindo. Vamos espalhar essa mensagem de esperança por todo o Brasil. César Tralli não é homem de se emocionar fácil. Décadas apresentando o jornal Hoje, entrevistando presidentes, cobrindo tragédias nacionais. Ele já viu de tudo. Mas aquela pilha de cartas que chegava todo mês na redação começou a incomodar. Eram sempre do mesmo remetente, um menino de 11 anos chamado Miguel, do interior de São Paulo. As cartas vinham há 3 anos, e ninguém nunca respondeu. Os produtores jogavam fora, achando que era brincadeira de criança. Até que um dia, Tralli estava sozinho na redação depois do jornal e encontrou uma dessas cartas aberta em cima de uma mesa. A letra era de criança, mas as palavras eram de alguém que conhecia a dor adulta cedo demais. Miguel escrevia sobre a mãe, Dona Clarice, diagnosticada com uma doença rara que a deixava cada vez mais fraca. O menino descrevia como acordava de madrugada para ajudá-la a ir ao banheiro, como fazia comida antes de ir para a escola, como voltava correndo para casa no intervalo para dar remédio. E no final de cada carta, sempre a mesma frase: Senhor Tralli, o senhor pode pedir para alguém ajudar minha mãe? Eu não quero que ela vá embora. Tralli sentou na cadeira e leu todas as cartas que conseguiu encontrar no lixo da redação. 15 cartas, 15 pedidos de socorro ignorados. Em uma delas, Miguel contava que vendia picolé na praça da cidade depois da aula para comprar os remédios que o posto de saúde não fornecia. Em outra, dizia que a professora havia ensinado o endereço da Globo e que ele tinha certeza que gente importante da televisão poderia ajudar. A mais recente, de apenas 2 semanas atrás, trazia um tom diferente. Miguel escrevia que a mãe tinha piorado muito, que os médicos disseram que não havia mais nada a fazer no hospital da cidade. E terminava dizendo: Eu sei que o senhor deve receber muitas cartas, mas essa vai ser minha última. Obrigado por ter lido, se é que leu. O jornalista não dormiu naquela noite. Ficou pensando naquele garoto que acreditava tanto no poder da comunicação, na força de uma carta, na bondade de estranhos. E pensou em quantas vezes ele mesmo, no auge da carreira, tinha se tornado distante demais da realidade que noticiava. Na manhã seguinte, Tralli fez algo que surpreendeu toda a equipe. Cancelou compromissos, pegou um carro da emissora e pediu ao motorista que o levasse até a cidade de Miguel. Eram 4 horas de estrada. Ele não avisou ninguém, não levou câmera, não queria transformar aquilo em matéria. Queria apenas olhar nos olhos daquele garoto e dizer: Eu li suas cartas e vim ajudar. Quando o carro parou na frente da casa, Tralli sentiu o coração acelerar. Era uma casa pequena, pintura descascada, portão de madeira torto. Ele bateu na porta e esperou. Demorou um tempo até que uma mulher muito magra, apoiada em uma bengala improvisada com um cabo de vassoura, abriu a fresta. Era Dona Clarice. Ela olhou para aquele homem de terno na porta e franziu a testa, sem reconhecê-lo. A senhora é mãe do Miguel? Tralli perguntou com a voz embargada. Ela confirmou com a cabeça, desconfiada. Eu sou César Tralli. Seu filho me escreveu algumas cartas. O que aconteceu nos segundos seguintes deixou o jornalista completamente despreparado. Dona Clarice começou a chorar. Não um choro baixo, discreto, um choro alto de quem carregava dor demais há tempo demais. Ela se apoiou no batente da porta e repetia: Ele escreveu mesmo. Ele escreveu mesmo. Miguel apareceu correndo dos fundos da casa, viu o homem da televisão parado ali e congelou. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. O senhor veio de verdade? Foi tudo o que conseguiu dizer. E Tralli, o jornalista que entrevistava ministros sem piscar, desabou. Abraçou aquele menino e prometeu ali mesmo: Eu vim, e não vou embora até resolver isso.
Mas o que César Tralli viu dentro daquela casa nos minutos seguintes fez seu sangue gelar. E foi nesse momento que ele entendeu que aquela história não era apenas sobre uma mãe doente e um filho corajoso. Era sobre algo muito maior, muito mais profundo e muito mais urgente do que qualquer manchete que ele já tinha lido na vida. Dentro da casa, César Tralli viu a realidade nua e crua que nenhuma câmera de televisão jamais conseguiria capturar de verdade. A sala tinha apenas um sofá velho com espuma saindo pelos rasgos, uma mesinha de plástico e um colchão no chão. Era ali que Dona Clarice dormia, porque não conseguia mais subir a escada para o quarto. Mas o que fez Tralli engasgar foi ver as paredes. Elas estavam cobertas de desenhos, centenas de desenhos feitos por Miguel. Desenhos da mãe sorrindo, desenhos dos dois juntos, desenhos da mãe curada, de pé, forte, e em cada desenho, uma data. O menino desenhava todos os dias, como se aquilo fosse uma oração silenciosa, um ritual de esperança. Miguel puxou Tralli pela mão até um canto da sala onde havia uma caixa de sapatos. Essas são as cópias das cartas que mandei para o senhor, o menino disse com a voz fininha. Ele tinha guardado cópia de cada carta. 15 cartas manuscritas, escritas com capricho, algumas com erros de português que a professora corrigia depois, outras com desenhos nas margens. Tralli pegou uma por uma, lendo enquanto as lágrimas escorriam sem controle. Em uma das cartas, Miguel escrevia: "Minha mãe me ensinou que gente boa existe no mundo. O senhor parece gente boa na televisão. Por favor, seja gente boa de verdade." Dona Clarice, apoiada na bengala improvisada, começou a contar a história. Ela tinha 42 anos, mas parecia ter 70. A doença era degenerativa, atacava os músculos e os ossos progressivamente. Os médicos da cidade disseram que ela precisava de um tratamento especializado em São Paulo, com medicamentos que custavam milhares de reais por mês. Impossível para uma família que vivia com R$ 400 de benefício do governo. O marido tinha ido embora quando Miguel tinha 3 anos. Nunca mais voltou. Nunca mandou R$ 1. Ela criou o menino sozinha, trabalhando como faxineira até o dia em que as pernas pararam de obedecer. Eu falei para o Miguel parar de escrever essas cartas. Dona Clarice disse, a voz quebrada. Falei que gente importante não liga para gente como a gente. Mas ele insistia. Todo mês pegava o dinheiro que juntava vendendo picolé e comprava selo, envelope, papel bonito. Ele acreditava, sabe? Acreditava que alguém ia ler. Ela olhou para o filho e sorriu através das lágrimas. Eu achava que era esperança de criança, mas ele estava certo. O Senhor está aqui. Tralli saiu da casa e ligou para Ticiane Pinheiro. Eram 10 da noite, mas ele não conseguia esperar até o dia seguinte. Ticiane atendeu preocupada, achando que tinha acontecido algo grave. E tinha. Tralli contou tudo, desde as cartas até aquela sala coberta de desenhos, aquele menino que não desistia, aquela mãe que estava literalmente morrendo. Ticiane escutou em silêncio. Quando Tralli terminou, ela disse apenas 3 palavras. Eu vou ajudar. Não perguntou quanto ia custar, não quis saber dos detalhes, apenas disse que ia ajudar. Na manhã seguinte, Ticiane mobilizou contatos que tinha no Hospital Sírio-Libanês. Ela não queria publicidade, não queria aparecer, não queria transformar aquilo em campanha de marketing pessoal. Queria apenas salvar Dona Clarice. Em menos de 24 horas, conseguiu agendar uma consulta com um dos melhores neurologistas do país, especialista em doenças degenerativas raras. O médico aceitou ver a paciente sem cobrar a consulta. Ticiane pagaria os exames do próprio bolso. O problema era levar Dona Clarice até São Paulo. Ela não conseguia ficar sentada por mais de 30 minutos sem sentir dores insuportáveis. Uma viagem de 4 horas de carro seria tortura. Tralli então fez algo que deixou até os colegas da Globo boquiabertos. Alugou uma ambulância particular com UTI móvel completa, médico e enfermeira a bordo. Dona Clarice viajaria deitada, com todo o conforto e segurança possível. O custo? Quase R$ 10.000. Tralli pagou metade, Ticiane pagou a outra metade. Nenhum dos dois piscou. No dia da viagem, Miguel estava apavorado. Nunca tinha saído da cidade, nunca tinha visto um prédio alto, nunca tinha entrado em uma ambulância.
Tralli seguiu no banco da frente do veículo, conversando com o menino durante todo o trajeto. Miguel contava histórias da escola, dos amigos, dos picolés que vendia, e no meio da conversa soltou algo que partiu o coração do jornalista. Sabe o que eu mais quero no mundo, Sr. Tralli? Não é videogame, não é bicicleta. Eu só quero mais tempo com minha mãe. Só isso. Quando chegaram em São Paulo, o neurologista examinou Dona Clarice por horas. Fez ressonâncias, tomografias, exames de sangue, testes neurológicos. A equipe médica trabalhou com urgência. E no final do dia, o médico chamou Tralli e Ticiane para uma conversa reservada. O diagnóstico estava confirmado: doença degenerativa rara, progressiva e sem cura. Mas havia uma informação nova, algo que ninguém esperava. A doença podia ser estabilizada. Com o tratamento certo, Dona Clarice poderia viver por muitos anos ainda, com qualidade de vida razoável. Não seria curada, mas seria estabilizada. O tratamento incluía medicamentos importados caríssimos, fisioterapia intensiva 5 vezes por semana, acompanhamento médico mensal e uma cirurgia corretiva na coluna para aliviar as dores. O custo total? R$200 mil no primeiro ano, depois 50 mil por ano de manutenção. Um valor absurdo, impossível, esmagador. Tralli sentiu o chão sumir. Ticiane fechou os olhos e respirou fundo. E foi nesse momento que aconteceu algo que ninguém poderia prever. Ticiane pegou o celular e começou a fazer ligações. Ligou para amigas empresárias, para contatos de instituições beneficentes, para pessoas que ela sabia que tinham não apenas dinheiro, mas coração. Em 2 horas, ela tinha conseguido R$60 mil em doações. Tralli faz o mesmo. Ligou para colegas jornalistas, para empresários que conhecia das entrevistas, para gente que confiava nele. Mais 40 mil. Ainda faltava muito, mas o impossível estava começando a virar possível. A notícia da história de Miguel começou a vazar entre os funcionários do hospital. Enfermeiras comentavam nos corredores, médicos compartilhavam com colegas. E quando uma funcionária da limpeza soube da história do menino das cartas, ela fez algo inesperado. Juntou o dinheiro que tinha guardado para comprar um celular novo e doou. Eram R$300. Ela entregou na mão de Ticiane e disse: "Eu também sou mãe. Eu também tenho filho. Isso aqui é pouco, mas é o que tenho." Ticiane abraçou aquela mulher e chorou como não chorava há anos. Mas o que aconteceu nas horas seguintes transformou aquela história silenciosa em algo que ninguém conseguia controlar mais. Porque alguém fotografou Tralli e Ticiane no hospital, abraçados, chorando. A foto vazou nas redes sociais, e em menos de 6 horas, a história do menino das cartas estava em todo lugar. Milhões de compartilhamentos, milhares de comentários e centenas de pessoas querendo ajudar. Mas junto com a onda de solidariedade, veio também algo que ninguém esperava. Algo sombrio, perturbador, que ameaçava destruir tudo. A internet explodiu. A história do menino das cartas estava em todo lugar, mas junto com as mensagens de carinho e as doações que começaram a chegar de todo o Brasil, surgiram também as acusações. Perfis anônimos nas redes sociais começaram a espalhar que tudo era mentira, que Tralli e Ticiane estavam usando a história para ganhar ibope, que Dona Clarice não estava doente de verdade, que Miguel era ator pago. As teorias da conspiração se multiplicavam a cada minuto. Gente rica fingindo ajudar pobre para aparecer, dizia um comentário com milhares de curtidas. Cadê a prova da doença? Cadê os exames? Questionava outro. Tralli estava arrasado. Ele não tinha pedido publicidade, não tinha chamado imprensa, não tinha transformado aquilo em matéria de jornal. Tinha ido como ser humano, não como jornalista. E agora estava sendo acusado de oportunismo. Ticiane recebeu mensagens horríveis, xingamentos pesados, gente dizendo que ela só queria limpar a imagem depois de polêmicas antigas. A pressão estava insuportável, mas o pior ainda estava por vir. O pai de Miguel, o homem que tinha abandonado a família 9 anos antes, apareceu. Simplesmente apareceu no hospital, dizendo que tinha direitos sobre o filho, que queria participar das decisões, que ninguém podia fazer nada sem a autorização dele. Ele não tinha dado 1 centavo durante 9 anos. Não tinha mandado uma mensagem. Não tinha ligado no aniversário do filho. Mas agora, com dinheiro envolvido, com atenção da mídia, com possibilidade de aparecer, ele estava ali, exigindo. Miguel viu o pai no corredor do hospital e recuou, escondeu-se atrás de Tralli, tremendo. "Eu não quero ele aqui", o menino sussurrou. "Ele
fez minha mãe chorar muito. Eu não quero." Dona Clarice, mesmo fraca, mesmo doente, ficou transtornada. Começou a ter uma crise de ansiedade. Os médicos tiveram que sedá-la. E o pai, insensível, continuava gritando no corredor que tinha direitos, que ia processar todo mundo, que ninguém ia fazer nada sem ele. Foi Ticiane quem resolveu a situação. Ela chamou os advogados dela, os melhores que conhecia. Em 24 horas conseguiram uma medida protetiva que impedia o pai de se aproximar de Miguel e Dona Clarice. O homem tinha abandonado a família, nunca tinha pagado pensão, estava devedor há anos, não tinha direito legal nenhum. E quando percebeu que não ia conseguir nada, que não ia aparecer na televisão, que não ia pegar dinheiro nenhum, ele simplesmente desapareceu de novo. Sumiu da mesma forma covarde que tinha sumido 9 anos antes. Mas o estrago já estava feito. As redes sociais estavam ainda mais inflamadas. Agora tinham um vilão para atacar, mas também tinham munição nova para questionar a história toda. Tudo armado, diziam. Pai aparecendo em cena agora? Roteiro mal feito, zombavam. Tralli e Ticiane estavam exaustos, emocionalmente destruídos. Até consideraram desistir, deixar o dinheiro arrecadado com Dona Clarice e sumir daquela confusão. Foi Miguel quem mudou tudo. O menino pediu para falar com Tralli sozinho. Eles foram até uma salinha vazia no hospital. Miguel abriu a mochila surrada que tinha trazido de casa e tirou um caderno. Era um diário. Ele escrevia todos os dias desde os 7 anos. "Eu quero que o senhor leia", Miguel disse, entregando o caderno. "Para o senhor saber que tudo isso é verdade, para o senhor não desistir da gente." Tralli leu o diário naquela noite, página por página, lágrima por lágrima. Ali estava registrado cada momento da luta daquele menino. O dia em que a mãe caiu na cozinha e ele não conseguiu levantá-la sozinho. O dia em que vendeu 20 picolés debaixo de chuva para comprar um remédio que custava R$15. O dia em que escreveu a primeira carta, com 8 anos, acreditando que alguém ia ler. O dia em que a professora disse que ele era o melhor aluno da classe, mas ele não conseguia ficar feliz porque a mãe estava piorando. Anos de dor, de esperança, de fé inabalável em papel amassado de caderno. Na manhã seguinte, Tralli tomou uma decisão. Ele ia contar a história completa, do jeito certo, não como notícia sensacionalista, mas como testemunho humano. Ele gravou um vídeo de 15 minutos, sem cortes, sem edição pesada, apenas ele falando diretamente para a câmera. Contou sobre as cartas, sobre a viagem, sobre o que viu naquela casa, sobre o diário de Miguel, sobre a luta de Dona Clarice. Mostrou documentos médicos com autorização da família, mostrou recibos das doações, mostrou tudo, transparência absoluta. O vídeo viralizou novamente, mas dessa vez de forma diferente. As pessoas entenderam que aquilo era real, era profundo, era sobre humanidade. As doações explodiram. Em 3 dias tinham arrecadado não 200 mil, mas 350 mil reais. Dinheiro suficiente para o tratamento completo do primeiro ano e parte do segundo. Pessoas comuns doando 10, 20, 50 reais. Gente que também lutava, mas que queria ajudar quem lutava junto. Dona Clarice fez a cirurgia corretiva na coluna. Deu certo. Começou o tratamento com os medicamentos importados. Em 6 semanas já conseguia ficar em pé por alguns minutos. Em 3 meses, caminhava com o auxílio de andador. Não era cura, nunca seria cura, mas era vida, era tempo, era a chance de ver o filho crescer, se formar, construir futuro. Miguel voltou para a escola, parou de vender picolé, voltou a ser criança, pelo menos um pouco, mas continuou desenhando. Todos os dias um desenho novo na parede. Só que agora os desenhos tinham uma pessoa a mais, César Tralli. O menino desenhava o jornalista junto da família, sorrindo, e escrevia embaixo: "O homem que leu minhas cartas." Tralli e Ticiane continuaram acompanhando a família, não como celebridades fazendo caridade, como amigos. Visitavam Miguel e Dona Clarice sempre que podiam. Ticiane levava livros para o menino, incentivava os estudos. Tralli ajudou Miguel a escrever uma redação para um concurso de bolsas. O menino ganhou, conseguiu vaga em uma escola particular da cidade com tudo pago. 6 meses do primeiro encontro, Miguel fez aniversário de 12 anos. Dona Clarice, pela primeira vez em anos, conseguiu fazer um bolo. Ela ficou em pé na cozinha, apoiada no andador, e fez o bolo preferido do filho, chocolate com cobertura de brigadeiro. Tralli e Ticiane foram até a cidade para a festinha pequena. Só eles 4 na mesinha de plástico da sala, rodeados pelos desenhos nas paredes.
Quando cortaram o bolo, Miguel olhou para a mãe, olhou para Tralli, olhou para Ticiane e disse algo que ninguém ali jamais esqueceria. Eu escrevi aquelas cartas pedindo um milagre, mas Deus não mandou milagre, Ele mandou gente, e gente que se importa é melhor que qualquer milagre. Dona Clarice abraçou o filho e chorou de alegria pela primeira vez em anos. Não eram lágrimas de dor, de desespero, de medo, eram lágrimas de gratidão, de esperança cumprida, de amor que venceu. Tralli e Ticiane também choraram, porque entenderam que aquela história não era sobre eles salvando alguém, era sobre um menino de 11 anos que ensinou ao país inteiro o poder da persistência, da fé, da coragem de pedir ajuda. As cartas de Miguel continuam guardadas na casa de Tralli. Ele nunca vai jogá-las fora. São a lembrança de que no meio de tanta notícia ruim, de tanta tragédia, de tanto cinismo, ainda existe bondade, ainda existe gente que se importa, ainda existe esperança. E às vezes, essa esperança vem escrita em letra de criança, em papel amassado no envelope que ninguém quis abrir. Até que alguém abre, e tudo muda.